Oi, pessoal, vou começar dando boa noite para todos vocês. Vamos chegando. Hoje a gente vai ter um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a carreira de um stylist no mercado de moda. Vamos também trazer o case Gucci, junto com o professor Márcio Banfi, que eu acho que o grande diferencial hoje, dentro daqui da nossa plataforma, não hoje, né? Acho que desde que nós nascemos como uma plataforma de conteúdo, é trazer para vocês informação do mercado. E o Márcio tem uma trajetória muito especial, com muitas campanhas, desfiles, e falar sobre a marca Gucci, que hoje, eu tenho certeza para todos vocês, é um projeto de case, né, para a gente também estudar e entender o porquê, né, a construção de imagem dessa marca tem sido um sucesso e cada vez mais crescido o grupo. Deixa eu ver aqui quem está aqui chegando. Ó, já temos aí com quase 30 participantes. A gente vai dar 2, 3 minutinhos aí de tolerância para aquelas pessoas que não são pontuais. Enquanto isso, para a gente é muito especial passar um pouco como vai ser o cronograma dessa aula de hoje com vocês, tá? Então a gente abre com a palavra para o Márcio iniciar. Vamos concentrar todas as perguntas no final da aula, mas vocês, para não esquecendo, podem fazer através do chat aqui embaixo. Vocês têm o boxinho aí do chat, vocês mandam as suas perguntas e a gente, no final da aula, abre e faz essa troca de perguntas com vocês, tá? Animados? Vamos começando? Eu acho que a gente tem que ser pontual com todos vocês que estão aqui, sabadão, conectados com a gente. Má, boa Oi, noite. boa noite, gente. Tudo bem com vocês todos? É super gostoso, para mim, pelo menos, é super gostoso num sábado à noite, né? Com essa situação que a gente está vivendo, poder conversar de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é moda. E assim, ver como as pessoas se interessaram, né? Que mesmo num sábado, e para a gente falar um pouco de assuntos que são tão perenes mesmo, né, que estão acontecendo de uma forma tão forte agora no mundo, principalmente entre os jovens, né, que a Gucci ganha aí um super espaço. E no final vocês vão entender o porquê que a gente escolheu o caso Gucci, né, que eu não chamo de... Eu achei engraçado chamar do caso Gucci ao invés do case, porque parece uma coisa meio que tem a ver, na verdade, com a polêmica, né, toda que já envolveu a família Gucci e a marca Gucci, né? Então, super agradeço para todo mundo que está aqui, né? Eu vou falar um pouco da carreira, mas eu acho que eu acho que vai ser legal até exatamente por causa disso. É uma coisa que eu fiz muito pouco isso na vida. A Dani, né, fez essa proposta e eu achei que podia ser super legal. Então a gente vai falar da, da, da estratégia de ser stylist durante um caso de uma marca específica, vendo os desfiles, acompanhando a trajetória de uns anos para cá. E no final das contas a gente só amarra. Então acho que pode ser bem legal, porque eu acho que vai ficar, né, vir uma coisa meio indireta, como eu acredito ser o styling, né? Eu não acredito que styling é uma coisa direta e nem uma coisa muito objetiva, né? O styling ele é bem subjetivo, né? Ele vai trabalhar com muitas coisas subjetivas. E aí no final espero que vocês perguntem bastante. A gente tem aí um tempo, mas né, enfim, a gente fica aqui, se precisar ficar aqui mais um pouquinho, para mim não tem problema. Depois a gente vem com a Dani. Eu vou passando aqui as telinhas, né? Que eu acho que é super importante só para a gente entender. Então, assim, né? A Gucci, que é uma marca super conhecida principalmente pelas bolsas e acessórios, com aquela logomarca gigante, né? Normalmente gigante, com as coresinhas ali também, né? O vermelho e o verde muito usado por eles. Foi fundada em 1921, pelo Gucci Gucci. E a marca sempre representou muito a Dolce Vita, né? Para quem já assistiu a Dolce Vita, sabe do que a gente está falando, que é um estilo muito especial, muito específico italiano, é quase um bon vivant, né? Um tipo de roupa bem específico também. E, enfim, a marca sempre teve uma boa relação com venda, com o público, né?
Eles faziam uma coisa bem clássica, muito mais voltada para o clássico. Nos anos 90, depois de muitos casos polêmicos envolvendo a família, né, incluindo assassinatos e roubos milionários, a marca vai entrar numa crise. Para quem não sabe, teve um assassinato super grave durante o percurso aí da marca Gucci, e o assassinato era de pessoas da própria família, uma loucura, assim. Então, para quem não leu, tem um livro que é super legal que conta essa história. É um livro que vai falar pouco sobre a moda, mas vai falar bastante sobre essa fofoca. Eu que adoro ver o Discovery Investigação, e se vocês gostam também, vale a pena, porque é super... Eu adorei o livro. E aí a marca, então, entra numa crise, né? Essa primeira crise, na verdade, a gente chama aqui de primeira, mas, na verdade, nos anos 60 já tinha tido uma crise por causa de outras marcas que entram na história, né? Na história da moda, de uma forma muito forte, Paco Rabanne, Pierre Cardin e Courrèges, né? Principalmente, que ali nos anos 60 dominam. A Gucci entra meio num esquecimento, depois volta nos anos 70, com uma coisa bem específica dos anos 70, e nos anos 80 tem uma certa crise. É muito interessante pensar nessa crise, porque exatamente nos anos 80, com a marca em decadência, um estilista, né, que a gente não pode dizer que não seja um estilista, tinha uma loja no Bronx, em Nova York, que é o Dapper Dan. O Dapper Dan pega várias coisas da Gucci e vai usar principalmente a logomarca, vai usar bolsa antiga, os forros de bolsa para criar casacos. E, de qualquer forma, é interessante pensar que a marca está entrando numa crise, mas, ao mesmo tempo, os jovens já começam ali a se interessar pela Gucci e outras marcas, né? O Dapper Dan não fez só com a Gucci, ele também fez com a Louis Vuitton. E até, inclusive, a gente vai ver aqui que depois, agora, há pouquíssimo tempo, o Alessandro Michele também chama de novo o Dapper Dan, aí sim, para fazer uma parceria. Muito interessante, uma super sacada, né? A gente vê o quanto ele é inteligente. E aí, depois dessa crise, embora ali com a ajuda do Dapper Dan, porque vendia as coisas da Gucci, mas muito mais barato, porque provavelmente era peças da Gucci falsificadas. Na década de 90, a marca dá uma super volta por cima, né? Eles contratam Tom Ford, que hoje em dia também não está na sua melhor fase, mas assim, na década de 90, o Tom Ford foi realmente muito importante para a marca, principalmente no final da década, do meio para o final da década de 90 e comecinho dos anos 2000, que ele fez o tal do porn chic, né? Que era o extremo sexy. E é interessante a gente pensar que, a partir desse extremo sexy, o sexy ficou na moda por muito tempo, quase 30 anos, né? Então, o sexy permanece ali na moda por bastante tempo. Era sempre muito ousado, muito sensual. Em 2004, o Tom Ford sai, né? O contrato dele acaba, a marca foi vendida, depois ela foi recomprada, enfim, teve uma série de coisas que aconteceu, virou um grupo, daí depois deixou de ser um grupo de novo. E aí, então, em 2006, quem assume vai ser a Frida Giannini, né? A Frida, na verdade, eu acho que ela começa muito bem, e ela continua bem por um bom tempo, e ela vai manter esse estilo bem do Tom Ford, mas aí ela vai, né, assim, no final das contas, ela vai sofisticando, até deixar de ter essa característica do Tom. Deu certo por muito tempo, né? Mas aí a marca entrou numa super crise, talvez a maior das crises, que junta com uma crise mundial. E aí eles colocam o Alessandro Michele, que já estava na marca, né? Desde 2002, então não é nada novo. Ele conhecia a marca como ninguém, ele desenhava acessório, sapato, as joias, os lenços e tal. E aí, então, que começa dessa revolução da Gucci, né? A Gucci, que até então era uma marca que ficava meio ali, a gente gosta, não gosta, meio Hermès, né? Aquela, é fino, é chique, as carteiras são lindas, mas ficava meio naquela coisa do gosta, não gosta. Bom, e aí tem uma dualidade, né? Nessa situação. Essa dualidade é muito interessante pensar na moda atual, né? A moda atual, na verdade, eu tenho dito de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, eu tenho dito já que a moda cansou de ser moda, né? A moda lá atrás tinha um processo
a moda sempre foi ligada a dinheiro, né? Obviamente, sem dúvida, todo mundo que quer ter roupa, todo mundo que trabalha com roupa pensa no dinheiro, obviamente. E aí a marca então vai ter, a moda então vai ter esse período que, num crescente consumismo, vai deixando de ter características que são as características principais da moda, né? Que é o quê? Que é desenvolver uma identidade, né? Então, assim, acho que uma das coisas mais importantes da moda é o desenvolvimento de uma identidade, né? O desenvolvimento de uma comunicação, o desenvolvimento de uma imagem, que é muito próxima da arte, mas que, ao mesmo tempo, é uma imagem que ela vai, por mais que, né, assim, por mais que seja ainda um consumo, é uma arte meio popular, é uma arte que todo mundo tem acesso, né? Então, é a tal daquela história de que todo mundo tem direito à arte, e a moda traz características da arte, né? Porque tem estética, tem cartela de cor, tem uma série de coisas, e que até então isso era muito forte no mundo da moda de uma forma geral. E isso, eu acho que tem o consumismo que vai crescendo, 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 um excesso de consumismo. A própria moda cansou desse consumismo tão forte, né? E então eu acho que agora, o momento que a gente vive é de novo, né, um desejo, né, de novo pela arte, por uma imagem mais conceitual, por uma imagem mais artística, e que no final das contas a gente quer uma coisa, a gente está negando um pouco o consumismo por uma série de coisas, inclusive por questões ecológicas, né? A gente não está mais naquele momento, não dá mais para a gente pensar numa roupa que a gente descarta com 3 usadas. Não dá mais para a gente pensar numa roupa que custa R$ 30. Tem alguma coisa errada, né? Uma polo que custa $2 para fazer, tem alguma coisa errada. Tem alguém, tem alguém sofrendo, né? Eu costumo dizer isso. Então, assim, tem todo esse lado do, do, de uma coisa um pouco mais, de uma coisa ecológica, né? Unido, então, a esse desejo de novo pelo novo, né? De usar a moda de uma forma quase independente, que tem muito a ver com uma relação com o mundo de uma forma geral, ou seja, que as pessoas estão podendo ser elas mesmas, né? Tatuados, gordos, pretos, orientais, né? Baixinhos, não tão, né? Assim, aquela história da magreza que já não está mais tão forte, né? Então, assim, tudo isso desperta nas pessoas um desejo de serem elas mesmas, né? Um desejo de ser elas mesmas, desculpa. E aí a gente começa a pensar que justamente essa dualidade, né? Ou seja, muita venda, desinteresse. Pouca venda, começa a ter um interesse pela arte, essa arte começa a despertar de novo um desejo em cima daquela roupa, ou seja, o que é muito artístico acaba voltando a ser consumido, né? Ele é consumido de maneiras muito diferentes, não é que assim, que vai consumir exatamente da forma que está na passarela. Por quê? Porque passarela é passarela, né? Passarela entra ali o nosso trabalho, né? O trabalho do stylist, que ele vai fazer de alguma forma, né, que ele vai criar uma fantasia e essa fantasia começa então a fazer sentido de novo para as pessoas, né? Elas não querem mais olhar um desfile e falar assim, essa roupa, eu vou no shopping, vou comprar essa roupa, é exatamente assim. Não, elas perderam um pouco esse interesse, porque esse interesse hoje em dia tem na internet muito, né? Você não precisa mais olhar revista de moda para você ter informação de moda, tem tudo na internet, né? Quem consome revista é porque gosta da revista. E quem vai ver desfile também é porque gosta. Então, essa fantasia ela é proposta, novamente. E aí a gente vem, então, aqui com esses dois... Eu fiz um paralelo aqui, né? Para a gente só entender um pouco dessa situação, que é a Gucci, né? Com a Dover Street Market, que é uma marca da Rei Kawakubo, que é a dona e estilista da Comme des Garçons, né? Comme des Garçons, uma marca japonesa, uma marca que é conhecida pelo design arrojado, pelo design absolutamente estranho, inusável muitas vezes, né? E olha que interessante, é justamente muito parecido com a Gucci,
que no momento que eles começam a colocar uma imagem de moda super difícil, porque é super difícil, né? Ela é indigesta para a grande maioria das pessoas, é o momento que ela começa a vender mais. Ela atinge quem? O jovem, né? A mesma coisa aqui da Dover, né? A vontade de atingir o jovem. É muito louco pensar que a Comme des Garçons e a Rei Kawakubo é uma marca que nunca vendeu, eles são independentes ainda, então eles não pertencem a grupo nenhum. Aí, de repente, numa puta crise, né, a Rei Kawakubo abre, sei lá, 7 lojas da Dover Street Market nos lugares mais importantes do mundo, né, em Ginza, é, em Londres, em Nova York, em Paris, né, assim, lojas absurdas, de 7, 8 andares, vendendo marcas incríveis, incluindo Comme des Garçons e incluindo Gucci. Mas a Gucci só algumas peças meio que exclusivas para a Dover Street Market. Para a gente ter uma ideia, né? Olha o que... Ó, essa é a Comme des Garçons, né? A Comme des Garçons é essa marca que faz essa roupa. Aí a gente pensa assim, nossa, mas essa roupa, desculpa, não tá na loja. Tá na loja. A gente vai achar outras coisas na Comme des Garçons. A gente vai achar camisa simples, a gente vai achar calça, a gente vai achar pullover, a gente vai usar tudo, mas essa roupa também tem, tá? Então isso é super importante a gente saber. A Comme des Garçons faz essa imagem bizarra, né, na passarela, mas essa imagem também está na loja. Ou seja, se você quiser consumir, tá lá, né? Ah, deixa eu te interromper um minutinho. Vamos compartilhar a tela? Estão compartilhando, não? Não, tá só você. Não, gente, tá aqui, ó. You are... Ou então desconecta o compartilhar e compartilha de novo, porque não tá aparecendo as telas. Tá. Agora acho Ó, que vai. parei. Aí. Ó, aqui estão falando que tá ok, Dani. Mas tá a sua imagem, né? Não a tela, a apresentação. Ó, Agora, ok. Agora estamos vendo tá. essa apresentação. Então, ó, essa imagem... Da Até aqui com- vocês tinham visto? Até aqui você tinha Não, visto, Dani? não tinha entrado nenhum. Tá, então... Ok. Tá, então aqui a Dover e a Gucci. Comme des Garçons, né, como eu falei. Aqui, algumas imagens de algumas Dover Street Market, né? Aqui são várias, tem a de Nova York, essa do canto direito, aqui é inferior. Enfim, tem várias aqui, tem uma de Londres também. E aí a gente começa a pensar, então, será que é tudo culpa do styling? Né? Uma vez que a gente tem a Dover Street Market fazendo um super sucesso, vendendo horrores, fila na porta para entrar no dia que abre a liquidação. Então a gente tem a Dover Street Market e a gente tem a Gucci, com aquela imagem também esquisita, vendendo bastante. Então a gente começa a pensar nisso, né? Alguns outros casos bem próximos, né, que eu costumo dizer que são bem próximos da Gucci. Por que são próximos? A Gucci, é muito difícil a gente separar a imagem de moda apresentada da roupa. O que é maravilhoso. Isso significa o quê? Que você conseguiu fazer um styling perfeito, né? Esse é o desejo de todo stylist, que a gente olhe para a imagem e que a gente entenda ela como um todo. E não assim, tem isso e tem isso. Então, assim, eu entendo que a camisa está dobrada porque foi o stylist que fez, eu entendo que não sei. Não, o ideal é que a gente veja tudo e a gente sinta aquela maravilha de ver tudo ao mesmo tempo. Como se fosse uma peça, uma coisa única, né? Então, assim, a Gucci é muito difícil a gente separar, né, essa imagem de moda, que é uma imagem de moda maravilhosa, da roupa, né? A gente sempre pensa, nossa, essa roupa é impossível de se usar. Então, a gente vem aqui nesse caso, né? O caso da Prada, que eu acho que é um caso muito próximo, inclusive, da Gucci. Claro, eles têm um pouco mais de sofisticação, né? Quem faz o desfile da Prada é o Olivier Rizzo, que é um super stylist, né? E que ele tem uma noção de que as misturas que ele propõe, ele faz com que eu tenha desejo em todas as partes que a marca alcança. Bolsa, sapato, camisa, casaco, meia, calça, e por aí vai. Né? Ele não quer pegar uma coisa que seja a mais importante da marca. Ele quer pegar tudo.
Por isso que, muitas vezes, esses desfiles, Gucci, Prada, não sei o quê, tem desfiles enormes, né? Tem, assim, uma quantidade de 100 looks. Por quê? Porque eles vão usar tudo. Ele quer que quando você entre na loja, você passeie pela loja inteira e você consiga enxergar cada uma das peças que estavam no desfile. A primeira vez que eu entrei numa loja da Prada, eu lembro que era assim, era uma coleção que eu tinha amado na época, daí eu estava, né, numa viagem, eu queria muito entrar na loja da Prada, né, toda aquela história em cima. Eu entrei numa loja da Prada. E eu lembro que eu fiquei assim muito decepcionado, porque eu estava esperando ver aquela imagem de moda, que é essa aqui que eu estou vendo, né? É uma pessoa interessante, uma pessoa elegante, mas ao mesmo tempo ela tem uma, né, ela se destaca, ela é meio bizarra, esse casaco florido com essa gola laranja e esse óculos por cima da cabeça, por cima do cabelo. Eu queria ver essa imagem, né? E eu não via essa imagem, eu via as peças. Eu precisei de um certo tempo lá dentro, né, para começar a achar as peças que eu queria achar, né? Então isso foi muito, para mim foi um grande exercício assim, né? E aí a partir daí eu comecei a amar o Olivier Rizzo, né? Que é o stylist, porque eu vi assim a competência que ele tem de fazer isso. A roupa é boa. É impossível dizer assim, a roupa não é boa. A minha decepção não era porque a roupa não era boa, a roupa era ótima. Mas a minha decepção era porque eu não conseguia enxergar a mesma imagem de moda. Mas, ao mesmo tempo, era porque eu trabalho com moda e a minha cabeça estava fechada para esse mundo da moda. Porém, para os clientes, aquilo era maravilhoso, né? Porque a pessoa entrava na loja e ela via aquele monte de roupa linda, absolutamente usável. Se a gente tirar cada uma dessas peças, tira a gola, tira o casaco, tira a saia, né? Tira a bolsa, tira o sapato, separa. É tudo usável. Você usa cada uma dessas peças. Aí, é claro, aí eles vão, né, dentro da edição, eles vão ali colocando os looks que eu chamo de look styling, né? Que não são looks pensados exatamente numa venda, né? Eles são looks pensados numa imagem de moda. Eles são mais frágeis, né? Assim, que eu costumo dizer, eles são mais é, não vendáveis, o que não tem problema nenhum, que é ótimo, porque isso chama bastante atenção para o seu desfile. Então, é um momento que você para e presta atenção naquilo que está acontecendo. Vocês estão vendo a tela, né? Dani, tá tudo bem? Tá tudo certinho. Tá bom. Qualquer coisa grita, pode me interromper. Outro caso muito forte que eu acho é o caso do Tom Brown, né? O Tom Brown, assim, foi uma decepção gigantesca para mim, maior do que a da Prada. Porque o Tom Brown faz esse desfile absurdo, absolutamente performático, artístico, com 1000 imagens de moda, é a coisa mais absurda os desfiles dele. E aí você entra numa Dover Street Market, por exemplo, que vende o trabalho dele, né, que vende a roupa dele, ele faz camisaria. Ele faz camisaria, ele faz terno, ele faz calça, né, ele faz alfaiataria, mas é muito simples, né? Assim, não tem nada dessas loucuras que ele apresenta no desfile. Ou seja, o desfile é para chamar atenção. É um desfile que talvez venda uma coisinha ou outra, talvez seja por encomenda. Eu não sei qual que é o esquema. Eu só sei que nas lojas, ele não tem loja própria, nas lojas de multimarcas, as lojas multimarcas que vendem roupa dele, assim, eu nunca. Eu tô falando isso porque eu morria de vontade de ter uma roupa dele. E aí, sempre que eu procurava, era uma camisa, simples, assim, de alfaiataria, listradinha, branca, com uma costurinha vermelha aqui, bem bonitinho, tudo super bonito, mas muito simples, né? E eu queria uma dessas coisas bafo aí que ele faz, né? Não achei. Então, assim, de novo, né? O poder da imagem de moda, o poder do styling. Eu olho para isso e eu falo, uau, né? Uau, quem é esse cara? Ele tá fazendo arte ou ele tá fazendo moda? O que que é isso, né? E, obviamente, não tinha como não falar o Alexander McQueen, que eu acho que é o melhor dos exemplos de sempre, né? Assim, é o exemplo que eu sempre uso. Porque o McQueen, ele tinha um universo extremamente fechado, né? Era um universo dele, de um gosto pessoal dele, né? Que ele trabalhava muito com essa coisa do bizarro, do excêntrico, do gótico, do dark, né? Sempre com coisas, com temas muito pesados, enfim, mas, se a gente separar a roupa do styling, né? Ou seja, por que que a gente separa? Porque o styling, ele é uma forma mais fácil da gente comunicar através de algum símbolo, um tema. Então, por exemplo, eu tenho um tema, eu acho alguns símbolos,
dentro da minha edição, né, eu vou achar alguns símbolos que eles são mais fáceis de eu conseguir comunicar alguma coisa que eu queira, né? Então, o McQueen, olha isso, né? Se a gente olhar essas 3 roupas, tudo bem, a terceira ali é um pouco mais, ela é um pouco mais bizarra, né? Mas essas 2 roupas, se a gente olhar, tira a cabeça da primeira roupa, tira a gola de pena da segunda roupa, são roupas, tipo, essa segunda roupa, se você usar com, né, com uma camisolinha por baixo, ela é um vestido de noiva. Ela é uma coisa linda, chiquérrima, super bem feita. E aquela ali primeira é do Oscar. Tipo, qualquer um entraria no Oscar. Uma imagem que eu deveria ter colocado essa e eu acabei me esquecendo. Uma imagem que para mim era uma imagem muito forte, era uma imagem de um vestido do McQueen, que era quem desfilava era até uma modelo brasileira, Raquel Zimmermann. Ela entrava com um chifre gigante e um pano meio enrolado nesse chifre, né? Uma organza enrolada nesse chifre, e aí tinha um vestido super justo. O vestido, naquele momento, ele passava uma força, né? Você falava, uau, que coisa mais linda. De repente, quem estava no Oscar vestindo aquele vestido? A Nicole Kidman. Uma figura extremamente popular, né? Não é que era assim, a Lady Gaga, né? Não, não era. Era uma mulher linda, claro, mas assim, uma mulher que não tem né, não é uma pessoa excêntrica, não é uma pessoa exótica, nada disso. Então, o McQueen, ele tem isso muito forte, né? O styling sempre foi muito importante para roupa, para os desfiles dele. E diferente da Gucci, perdão, diferente da Prada, quando eu entrei numa loja do McQueen, eu já fui com outra cabeça, porque eu já tinha ido na Prada, né? Então eu entrei na loja do McQueen, louco para ver a roupa. E eu esqueci que existia styling. E aí você vê o quanto a roupa era boa, a roupa era linda, né? Quando eu fui a primeira vez, o McQueen tinha acabado de... Né? Acho que ele estava vivo ainda, ele tinha acabado de morrer. Mas foi naquela coleção mais absurda dele, que foi a última coleção. E, e, enfim, e é isso, eu fui ver a roupa, né? Assim, eu queria ver a roupa de perto, e a roupa realmente era muito linda e absolutamente usável, tá? Tem as peças. Tem as peças mais esquisitas, tem as peças mais estranhas, né? Tem as peças que têm uma proporção estranha, mas tem muita peça usável, né? Muita peça usável. E aí, então, aí essa é a história, né? Se a imagem é tão difícil, como que ela faz para vender, né? Como e por que que ela faz tanto sucesso? Qual é qual é a questão ali de como eles conseguem botar aquilo de um jeito que chama a atenção das pessoas e elas voltaram a despertar um desejo numa marca que estava super caída. Não era uma marca de jovem at all. Faz muito tempo, né? Era uma marca mais de senhora, uma marca que tinha umas bolsas lindas e tal, clássicas, né, super boas e tal, mas era uma marca que já não chamava a atenção do jovem, já tinha um tempo, né? Então a gente pensa, como que faz tanto sucesso, né? Se essa imagem, então, é tão difícil, tanto do McQueen, tanto quanto a Gucci, quanto a Comme des Garçons, né? E aqui alguns exemplos, né? Tipo, isso aqui para mim é uma um grande exemplo, né? Assim, Comme des Garçons, que fez Comme des Garçons com a Vans, né? Ou seja, uma marca super popular que quer fazer uma parceria. A própria Play, que é uma marca da Comme des Garçons, que faz peças ultra básicas, camiseta cardigan, camiseta de manga comprida, uma camisa simples, é isso, né? Eles têm a simplicidade total e fica conhecido por esse coraçãozinho. Tem no centro inteiro cópia, né? Tem no centro inteiro. Então, ou seja, obviamente é um caso de sucesso. E ali a Comme des Garçons com a Supreme, né? Que também é uma outra parceria de um absoluto sucesso. E aqui, então, já para a gente começar a ver a Gucci com o Dapper Dan, né, nas 2 primeiras imagens, ou seja, então, ele chama o Dapper Dan para desenvolver uma coleção Gucci com Dapper Dan, né, para a marca. É linda, uma coleção assim, não tem nem o que dizer, uma das coleções mais legais, né, que eles fizeram. E ali do lado, a Supreme também com a Gucci, né? Essa bolsa, por exemplo, ela custa R$18 mil na Farfetch, né? E é com a Supreme.
é uma parceria. E vende, né? Vende e vende bastante. E as cópias, né? Porque é isso que me traz mais... que eu fico mais ainda pensando, né? As cópias. Qual é o interesse dessas marcas que copiar uma marca como a Gucci, né? Que tem essa imagem tão retrô, uma imagem tão... que a gente chega a questionar se aquilo é cafona, né? Eu lembro que a primeira vez, o primeiro desfile que a gente vai ver agora, eu fiquei super na dúvida. Eu falei, eu não achei feio, não, mas eu lembro que eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, vem coisa aí, vem alguma coisa. E assim, dito e feito, realmente veio um caso de estrondoso sucesso. E aí a gente entra, então, na era Alessandro Michele, né? Que é esse cara que é realmente genial, né? Ele participa de cada um dos processos, né? Da marca. Então, assim, desde a concepção de tudo, todos os objetos, todas as peças, até o styling. Então, ele vai até lá na frente. E aí, então, aqui, né? Inverno de 2015, a primeira coleção do Alessandro Michele para Gucci. Bonito, bem bonito, assim, né? Já tinha um comecinho de uma história muito característica do Alessandro, né? Mas ainda não tinha riqueza de detalhe, né? Era uma roupa mais simples ainda, né? Menos explosão de cor. Já tinha uma edição difícil, que eu costumo dizer, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa edição difícil, né? Então, assim, tinha já essa edição difícil, mas e também, na verdade, já tinha esse desejo do Alessandro de brincar um pouco com a memória. É a memória do filho em relação à avó, né? Ou do filho em relação à mãe, do neto em relação a não sei quem, né? É uma memória. Memória de um filme, memória de uma música que a gente já escutou, e aí talvez a gente vai relacionar com alguma roupa, alguma das roupas que ele apresenta. A questão do Alessandro é muito forte na memória. Ele gosta dessa memória. A memória torna a roupa dele pop, né? Então, assim, acaba se tornando popular. É óbvio que tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está falando, tem por trás disso um apoio muito grande de qualidade de roupa. A roupa é inegavelmente de muita qualidade, né? Então, assim, ele tem muita qualidade. Muita. Os tecidos são os melhores, as costuras são todas boas, a modelagem é incrível, né? Assim, é tipo, não é que é, né? Não é que é, de jeito nenhum é um truque, tá? Então, aqui então, era o inverno de 2015, verão de 2016, e aí sim, né? Aí já começa a aparecer esses pequenos detalhes que que aparece para a gente de uma maneira muito forte em relação a styling mesmo, né? E reparem que a bolsa e o sapato tá sempre muito presente. E reparem também que normalmente a bolsa é muito clássica. Ele não perde, ele não vai botar tudo a perder, porque a bolsa é o que mais vende da marca, né? Balenciaga se sustenta pelas bolsas, Chanel se sustenta pelas bolsas. As bolsas são as coisas que mais vendem, né? É o produto que mais vende nessas marcas de luxo. Então ele se sustenta nas bolsas. As bolsas são lindas. São bolsas super bem feitas, com melhor couro. Tem uma parte da bolsa que é feita à mão. É uma loucura. Ela vale um valor alto mesmo. Quando você pega para ver, né? Eu já vi um documentário sobre as pessoas que desenvolvem as bolsas da Gucci, especificamente, ainda era com a Giannini. Era assim, não tinha nem o que dizer. Você fala assim, meu, é por isso que é caro. Não tem como não ser caro, né? Assim, é costurar, é furado para depois costurar. Assim, uma loucura. E aí, então, a gente começa a perceber, né? O lacinho no colarinho, algumas pulseiras que começam a aparecer, algumas sobreposições que já me parecem um pouco bizarro, né? De novo, vem essa coisa do retrô, que é muito forte, né? Muito forte. E aqui ainda não, mas talvez, aqui ainda é do mesmo verão. No masculino, como a gente pode perceber, então, aqui ainda era um tiquinho tímido, mas bem pouquinho, né? E no feminino,
aí ele já soltou a mão, né? Então, assim, no feminino, ele fez um teste um ano antes para ver se dava certo com essa linguagem retrô, né? Essa linguagem da memória, né? A máscara, a gravata aqui do Didi Mocó, pra gente, né? Para mim, brasileiro, para vocês, eu não sei se vocês têm essa referência, mas eu tenho, porque eu assisti os Trapalhões quando eu era criança, né? O cabelo de tigela, que era o cabelo que minha irmã tinha, e por aí vai, né? Eram muitas referências da minha memória. São coisas da minha memória que eu vou olhando. E também com essas sobreposições, essas coisas todas, que ele está falando de colcha de retalho. Pedaços da nossa memória juntos no mesmo lugar. E essa beleza, né? É uma beleza mais estranha. Querendo ou não, é uma beleza mais estranha, né? Que eu quero dizer de beleza do casting, né? Ele está falando, ele possui o discurso do momento, né? É um discurso de diversidade, né? É um discurso que você pode ter identidade, né? Então é um discurso de que você não precisa ficar com medo de mostrar aí um desejo de você ser quem você é, né? Mesmo esbarrando nesse gosto, né? Porque tem uma coisa que sim é de um gosto duvidoso, né? É, e assim, o que que é? É essa mistura, tudo pode. Então, assim, é acabar com aquela pergunta, mas eu sou baixinha, eu posso usar isso? Segundo essa onda nova, tudo pode. E que é maravilhoso que tudo possa, né? Assim, é acabar com todas aquelas regras infinitas e infinitamente chatas também, do que você pode usar e do que você não pode usar. Você pode usar tudo, tudo. Quem vai dizer se está bom ou não é você no momento que você se olha no espelho. Você vai entender ali um pouco do seu look final, você vai perceber se aquilo combinou. Isso se você se importar. É um problema não se importar? Nenhum problema. Nenhum problema. Então, assim, a gente tem que aprender que se a gente está lá no metrô e a gente vê uma pessoa que se veste de uma maneira que nós consideramos uma maneira mal vestida, o problema não é dela, o problema é nosso, né? Então, essa diversidade é uma coisa muito desse momento, né? É um momento que já está acontecendo faz um tempo, ainda bem, né? Eu venho de uma geração que não tinha isso, embora eu sempre me coloquei muito, assim, perdi trabalho por causa disso. É, a geração é uma geração que está, né, que tá muito mais ligada nesse empoderamento, no feminismo, ser contra racismo, obviamente que, né, maravilha. Então, assim, na verdade, todo mundo pode usar o que quiser. Essa é a história do Alessandro, né? Você olha e você fala assim, gente, quando que essa saia daí do meio daria certo? Aqui, né? Quando que esse terno desse verde mais horroroso, né? Que a gente considerava horroroso, ainda brilhante, quando é que esse terno vai dar certo? Aqui, já deu. Um monte de gente usou essas roupas, né? Pessoas famosas que, no final das contas, o que que a gente faz? Essas pessoas famosas vestem, eu vou na loja e eu consigo encontrar peças que elas são absolutamente usáveis dentro desse universo muito louco. Mas, especialmente, se a gente for reparar no styling. O styling da Gucci é um styling absolutamente carregado. Ele não fala de minimalismo nunca. Não é a ideia da Gucci ser minimalista. Não, pelo menos não na gestão do Alessandro, né? Ele não quer mais isso. A marca já teve isso e agora ele não quer mais. Ele quer tirar isso. Então, eu acredito que enquanto ele estiver lá, ele vai continuar. Até porque, sei lá, quantas e quantas vezes, né, que tá para rolar um desfile da Gucci, eu falo assim, não, agora ele vai fazer alguma coisa diferente. Ele não faz. Ele muda um pouquinho. Ele dá um direcionamento, porque aqui e nos próximos que a gente vai ver, não tem direcionamento. Ele fala dos anos 60, 70, 80 e 90, né? Então, ou seja, é muita década que ele vai falar. Muitos tipos de beleza, muitas cores, muitas. A cartela de cor da Gucci é enorme, enorme, né? Então, assim, a gente olha e olha e olha o desfile, eu não faço ideia do que ele está falando. Por quê? Porque talvez não precise, talvez ele não queira falar disso, talvez ele queira falar de um geral, talvez ele queira falar desse momento da moda hoje. Para ele, talvez seja mais importante isso
hoje, né? Então, assim, nesse primeiro look, por exemplo, a gente vê, um conjuntinho, né? Um tailleur, absolutamente usável, super fácil de usar, sapatinho clássico, né? Mocassinzinho, lindo, clássico, com uma bolsa clássica, e aí começam as histórias. Um brinco gigante, um laço, em cima do laço ainda tem uma flor rosa, né? Tem uma meia, uma luva adamascada, depois de tudo, tem um óculos bem grande e uma boina listrada, né? Depois passa para o outro, um oclão, de novo, um super brinco, né? A sobreposição da camisa com a gravata e com o casaco. O casaco não está posto de verdade, ele está posto por cima, uma moda muito comum, principalmente que começa mais ou menos na década de 60, né? Aí essa gravata difícil, né? Que eu chamo da gravata do Didi Mocó. E ali a mule, que vendeu até não poder mais, né? Tem coisas aqui nesse look que dá para usar. Se eu usar o casaco sozinho com uma calça jeans, vai ficar maravilhoso, né? Maravilhoso. A mesma coisa da calça. Puta, usa essa calça com body, sei lá, cor de pele, vai ficar maravilhoso, né? Pro lado, tem aí essa sobreposição de mil coisas, né? Então aqui talvez seja realmente esse look um pouco mais difícil, né? Mas é assim, é isso. A gente vai percebendo as coisas possíveis em cada um dos looks. Reparem sempre nas bolsas, nos sapatos, né? Em alguns acessórios que eles são bem usáveis, né? O look de couro aqui da direita é absolutamente usável. Esse casaco também lindo, florido, ele é lindo, né? Ele é super usável. Aqui já no verão, no inverno de 2016, que, na verdade, esse é o último que ele vai separar masculino de feminino, porque daí ele entra com mais um discurso que tem tudo a ver com a linguagem do jovem hoje, que é a falta de gênero. A falta não, né? O final do gênero, é não ter mais gênero. Então você pode transitar, né, entre os gêneros, e você pode simplesmente não acreditar em gênero, você pode usar qualquer roupa. Então, ele vai colocar pessoas desfilando, que sejam essas pessoas homens ou mulheres, e o importante vai ser apenas, a diferença vai ser apenas que um está usando uma roupa que o outro poderia estar usando, que ele poderia estar usando, que o outro poderia estar usando. É isso. Então, ele vai entrar com mais uma história a partir do próximo desfile, que ele junta, então, os masculinos e os femininos. E aqui a mesma coisa, né? Vai separando. Olha esse cardigan. Lindo. Teria esse cardigan agora. Esse look da jaqueta com a calça, jeans, separa. Tira o styling, né? Tira esse jabô, essa blusa de laço, essa camisa de laço, né? Tira o chapéu. E tira a meia por cima da calça. Você tem um look, putz, um look incrível, que dá para ir para comprar pão, né? E aí a gente vai indo. A camiseta do Snoopy, de novo, né, aquela volta de um universo popular, de memória, né, quem que nunca viu o Snoopy, né? Então, né, olha, a gente começa a olhar a quantidade de coisas. Anéis, em todos os meninos tem anel. Eu fico sempre pensando assim, imagina um desfile da Gucci, sei lá, 1 hora antes dele começar. O stylist louco, enfiando anel, colocando colar, bota óculos, tira óculos, bota mais colar, sei lá. Ah, desamarra o laço, né? Porque aqui também tem outra blusa de laço, que é a blusa azul, ele desamarrou o laço, né? E, então, assim, é muita coisa. É a luva, os anéis, é o choker, são as flores, né? São os laços, são os chapéus maiores, são esses óculos enormes, né? E aí, essa coleção que é da mesma, né? Aqui a coleção feminina também do inverno, eu acho essa uma das melhores e que, por um acaso, é uma das mais bizarras, né? As combinações de cor são realmente, assim, absolutamente improváveis, né? Outra coisa, né, que eu tinha falado, a questão da edição. A edição dos desfiles da Gucci, elas não são lineares, elas não são narrativas, né? Então, assim, não é que ele combina por cor, né? Então, ele não faz aquela situação normal, que é, eu vou colocar todos os rosas, depois todos os verdes, depois todos os estampados, depois os camuflados, etc. Não, ele não faz isso. Ele bota, né? Ele vai colocando ali,
Em alguns momentos eu já comecei a perceber que ele tem uma cadência, então assim, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí, por exemplo, o primeiro que era rosa, o 11º também vai ser rosa. Que é uma coisa que lá no nosso inconsciente a gente consegue entender um pouco para que não fique tão confuso, né? Mas isso também não é regra. Isso é alguns desfiles dele que eu consigo perceber. É, então, essa edição, né, para quem faz, para um stylist, por exemplo, fazer essa edição, é você meio que esquecer tudo que você já aprendeu em termos clássicos de edição para reaprender de uma nova maneira, né? Eu, como stylist, talvez, se eu olhasse esse quarto vestido, né, que é vermelho com dourado, com preto, com rosa, né? Vermelho assim, um vermelho meio alaranjado. Além desse vermelho, além de ser um vermelho alaranjado, ele tem uma estampa de uma pintura provavelmente renascentista que tem meio uns bebês. Eu ia ficar apavorado, né? Eu ia olhar e falar, meu Deus, aonde a gente vai botar isso, né? Então, o stylist, quando ele olha isso, ele tem que né, ele tem que olhar e ele tem que entender que não vai ter uma característica. Não vai ter nem separado por década. Assim, agora eu vou colocar os looks que são mais inspirados nos 70, depois nos 80. Aqui, ó, é tudo misturado. Tem 70, 80, 90, tudo na mesma, às vezes até no mesmo look, né? E também, uma coisa que é muito legal a gente pensar, que é super característico aí do Gucci, é o humor, né? Ele tem um humor, é um humor às vezes meio sarcástico, até porque os modelos estão sempre muito sérios. Se vocês repararem, eles assim, estão sempre super sisudos, tão sérios, não tem leveza, eles são assim, eles são esquisitos, né? Aquela pessoa que sofre bullying na escola. Eles são esquisitos, né? É, então eles estão sempre fechados, né? Desfilam meio bravos, e isso é meio sarcástico, porque essas pessoas estão desfilando desse jeito com essa roupa, né? Que ela seria assim, aquela pessoa assim, que parece que ela roubou as roupas do armário da avó e vai para a escola desse jeito. Na minha época, né? Na escola que eu estudava e tal, enfim, do estilo que eu tinha, que eu usava já muito brechó, é, eu era tido como muito esquisito. Muito esquisito. As pessoas, assim, eu era muito esquisito. Então é mais ou menos isso. Eu sinto um pouco que eu era um menino Gucci lá atrás, assim, porque, né, eu literalmente assaltava os armários do meu avô, da minha avó, do brechó e ia para a escola desse jeito, né? E a minha escola era uma escola normal, né? Enfim, isso era muito interessante, assim, quando eu paro para pensar hoje em dia, assim, que às vezes eu vejo o desfile da Gucci e eu penso na mesma coisa. Reparem que esse look do meio, né, o terceiro, ele tem o formato de um útero aqui no gorro. E que é um gorro, assim, né, que você olha e fala, que gorro bonitinho, né, laranja, tem uma orelhinha, que amor. Ele tem um útero ali, né? Então, assim, de novo, ele está falando de uma coisa super que tem a ver com o nosso momento, né? Feminismo. A Gucci, no meio de uma história muito forte, a Gucci decidiu não mais usar pele. Eles estão diminuindo em 60% o couro de verdade. Eles estão usando outros couros, né? Estão entrando numa pesquisa de couro vegetal incrível, que tem a mesma característica, e os caras vão conseguir. Então, mais uma coisa, né? A gente estava falando da história da ecologia, então provavelmente entra aí nessa mesma história. E aí vem, então, a primeira coleção que ele junta todo mundo, né? Verão de 2017, maravilhoso, né? Olha a quantidade de cor, né? É, não, não dá para a gente entender qual é a linha de raciocínio dessa edição. Então, se você pega, mesmo na ordem, aqui, obviamente aqui não está na ordem, mas se você pega mesmo na ordem, não dá para entender. E o mais legal, né, de novo, essas pessoas são muito sofisticadas. As pessoas que desfilam para ele estão sempre fechadas. Elas não entram numa onda de tipo, isso é um look engraçado. Não é para ter isso, porque o look não é engraçado para ele, né? E para o stylist também não pode ser, né? O stylist tem que olhar isso e falar assim, isso não é engraçado. A gente acredita nisso como uma moda. Só que é aquilo. Eu entro na loja e eu consigo ver
que naquele primeiro look tem uma calça rosa que super daria para usar com outra coisa. Eu consigo ver que por cima dessa calça tem um vestido lindo, que é um vestido meio coat, né? Um vestido meio casaco maravilhoso. Aí eu venho para esse outro look que é basicamente inteiro usável, né? Talvez eu usaria de alguma outra forma na vida real, se eu não fosse um fashionista. Vem para esse outro que é, sei lá, esse vestido podia estar, o vestido em si podia estar na Prada, na Farm, né? Só que olha com a imagem final de tudo, né? Com o cabelo que é esquisito, com o óculos que é esquisito, daí a gente vem para essa bolsa estranhaça, né? Uma meia esportiva, roxa, né? Então é isso, vamos separando, né? Para a gente entender um pouco melhor. A gente começa a separar. Aí vem essa garota que me lembra super os filmes da década de 70, então vem Emanuele na minha cabeça, que era um soft porn lá dos anos 70, que eu lembro que meu pai assistia, sei lá, eu morria de vontade de ver, a gente não podia porque eu era criança. Então me vem essa imagem da Emanuele. Tem laço, tem chapéu, tem flor no chapéu, tem brinco, tem anel, tem bolsa, tem cinto, tem camisa e calça, tem uma outra pulseira aqui, que é aquelas pulseiras tipo que junta com o anel, uma uma calça legging de renda cortada, né? Não tem pezinho, e um sapato azul turquesa, né? É maravilhoso. Assim, é maravilhoso. E, por mais que a gente ache, que a gente pense assim, ah, mas fazer um styling assim é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque isso pode ficar, assim, horroroso. Mas por que será que dá certo? Tem uma questão de proporção, tem uma coisa de experimentar muito, né, de olhar, né, veste, olha, vê andando, vê em movimento, olha de novo, troca, né, coloca uma coisa aqui, coloca uma coisa lá, vê o que vai acontecer. Usar adornos. No caso da Gucci, funciona muitos adornos. Esses adornos não necessariamente são vendidos. Então, assim, esse chapéu, né, que eu não sei, provavelmente não é vendido. Eu esqueci o nome disso agora, mas essa coisa meio militar aqui que tem no casaco ali da garota, né? Então tem adorno. Adorno é muito importante para um stylist, né? Você ter uns adornos na mão significa que você tem ali uma possibilidade, né, de você se utilizar desses símbolos para contar uma história. Então isso é bem importante. Aí aqui o verão de 2017. Pera, a gente já tá. Verão de 2017 e verão de 2017. Eu errei. Eu falei que foi no verão, foi nessa coleção que eles já juntaram, não foi, foi na próxima, tá? Que eles juntaram homem com mulher aqui. Tem mulheres usando, né, desfilando aqui, mas aqui era o desfile masculino. E aqui era o desfile feminino. Ele coloca ali uns 3 ou 4 homens nos masculinos, nos femininos, e umas 3 ou 4 mulheres nos masculinos. Denis, quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Pode É seguir. porque apareceu um negocinho. Tá. E aí é isso, gente. Né? A gente continua a olhar, chapéu, mil coisas, né? Tem aquele arranjo lindo ali de uma organza azul turquesa, né? Essa roupa absurda de lurex cor-de-rosa com uma outra cabeça. Reparem que quase todas elas estão com um leque. Tem uma mistura, aqui já entra mais mistura, porque aqui entra uma mistura de anos do final do final do século XIX, começo do século XX, né? Tem um pouco de anos 20, tem um pouco de anos 30 e tem um pouco de 1900. Também, além de toda aquela coisa 70, 80, 90, 60, também tem um pouco dessas outras características. E aqui o inverno de 2017, que aqui sim já entra homens e mulheres desfilando no mesmo momento. Continua a mesma coisa e reparem que ele só vai aumentando. Só vai aumentando. Nada fica mais leve. Ele só aumenta, né? Então coloca mais coisa, mais styling, mais acessório, né? Tem esse humor, né? Esse humor jovem. E, de novo, reparem que eles nunca estão sorrindo, eles nunca têm nenhuma leveza, né, no rosto. E a roupa é divertida. É uma roupa que poderia ter uma certa leveza, não tem, né? Porque faz parte da ideia dele. Esse desfile, inclusive, ele é bem famoso, né?
por mil razões, porque principalmente porque aqui é o primeiro momento que ele começa a reolhar para as coisas que ele tinha, que a Gucci já tinha feito no passado, né? Mesmo nos anos 80, ali a tal da camiseta regata, super importante, né? Aquela camiseta que todo mundo já viu, todo mundo tem, os rappers, enfim. O mesmo vestido que a gente viu lá atrás, repaginado, né? Que é esse vestido meio de babado aqui. E, né, esse terceiro look, por exemplo, né? Esse look do meio, tipo muito improvável que isso daria certo, né? Se eu tivesse ali montando uma coisa, eu principalmente que eu tenho um certo problema com exagero, né? Eu acho que eu teria um pouco de problema mesmo, assim, porque eu ia ter que fazer essa edição muitas vezes até chegar num resultado que eu gostasse, né? E as sobreposições, calça com bermuda com short, né? Muito comum, no caso dele. E aí ele vem para esse desfile do verão de 2018, que aqui ele encarna com mais cuidado uma década. Então ele vai falar do final da década de 70, começo da década de 80. Basicamente é só isso do desfile. Tem uma coisa ou outra que vai ali lembrar algumas outras modas. Olha as bolsas, né, que são todas lindas, absolutamente vendáveis. Tem uma coisa aqui, então, que ele vai... Às vezes a gente vai até lembrar de uma época ou outra, de uma moda ou outra, mas basicamente ele fala do final da década de 80, começo da de 90. Ou seja, é quase uma homenagem ao Saint Laurent, ao Claude Montana, ao Thierry Mugler, né? Ele vai pegar essa turma, né? Ainda aqui, verão de 2018, claro que no meio, como eu falei, né? Claro que no meio disso tudo tem as brincadeiras típicas do Alessandro, como esse segundo e esse terceiro look, né? O segundo é uma coisa meio cyber, que daí já mistura com essa coisa meio brecholenta, volta um pouco para ali, para os anos 60. Excesso de bolsas, né? Se vocês repararem, tem vários looks que tem mais de uma bolsa no mesmo look. Esse menino que meio com uma roupa meio de teatro até, né? Com perna longa. Esse Inverno de 2018, super famoso, né? Que começa com aquela garota carregando a própria cabeça. É um desfile muito conhecido, muito falado, e eu acho que é o desfile que ele chegou. Nesse desfile ele falou assim, bom, aqui é onde eu queria chegar, né? Eu acho que esse realmente é o melhor desfile dele, assim, até aqui, né? Então, assim, desde todos esses que a gente está vendo até esse aqui é o melhor. E aí depois eu acho que ele só melhora, né? Porque aqui ele já começa a tirar aqueles excessos que beiram o cafona para ele colocar outros tipos de excesso, né? Então, assim, tem uma coisa meio Idade Média, tem uma coisa meio leste europeu, tem uma coisa Game of Thrones, que a gente vai ver no próximo slide, né? Tem as balaclavas, tudo a ver também com esse momento do mundo, então tem muitas balaclavas e balaclavas vistas de várias maneiras, né? Olha isso, né? Então, assim, essa coisa leste europeu, como eu falei, aquele look maravilhoso, o primeiro, que tem uma etiqueta Gucci escrito colada, né? Costurada no vestido, um vestido lindo. E, de novo, mais uma vez, claro, tem os looks, né? Tem aqueles looks que são os looks difíceis e tal. Mas se a gente for pensar, olha esse vestido rosa, super possível, né? Embaixo dessa figura aqui, que é o terceiro look, tem uma camisa super boa, tem uma calça super possível. As misturas que são o bafo, né? Então, a forma que ele mistura, que vem esse styling tão forte, né? É de onde aparecem as coisas. Então, quando a gente fala assim, mas então se tudo é possível, como é que é? É desse styling que eu estou falando, né? Esse styling que me exige muito, né? Eu enquanto stylist, e exige com que eu olhe para uma coleção que me é apresentada, né? Que está ali na minha frente, e que eu consiga perceber que tem muitas coisas que eu posso fugir daquele tradicional, desde que eu coloque na frente de um espelho ou num manequim e eu fique testando proporção, cartela de cor, comprimentos, caimentos, mistura de estampa, mistura de matéria, né? Então é mais ou menos desse jeito. Existe uma regra
Olha, eu queria dizer para vocês, existe uma regra. A regra é essa. Tem as regras básicas. Ah, mistura de estampa, você vai usar desse jeito com aquele. Ah, tem uma outra. Tem regra, óbvio que tem. Mas assim, eu gosto de quebrar, né? Eu acho que a gente pode sair dessas regras, né? Então, assim, a regra é a gente que faz. Então, assim, olha, a gente só vai entender o que que é isso que eu estou falando aqui, desse styling. A gente só vai entender quando a gente fizer. Styling é basicamente prática. Você tem que praticar muito, né? Que nem fotografia, que nem pintura. Você tem que praticar, praticar, praticar. O look que a gente olha, ele é uma composição. É a mesma coisa da gente olhar a Guernica, né? Por que que a Guernica faz tanto sucesso, né? Assim, eu particularmente nem gosto do Picasso, mas por que que a Guernica, principalmente, assim, a Guernica faz tanto sucesso? Porque ela é de uma composição impressionantemente bem feita, né? Ela tem uma proporção, tá tudo, parece que está tudo muito no mesmo lugar. Proporção, que é uma palavra tão difícil, né? Que principalmente para quem for fazer o curso, eu vou falar bastante sobre isso. Mas é isso, né? Eu olho eu aperto os olhos e eu vou fazendo testes e eu vou vendo como é que vai funcionando, tá? Não existe outra maneira a não ser essa. Verão de 2019, que aqui também ele vai dar uma leve limpadinha, né? Aqui acho que é um desfile dele, um dos desfiles mais limpos. Ele vai bastante pro street, né? Uma roupa ultra jovem, bem street. Tem uma coisa dos brilhos, que ele gosta muito nesse desfile. Então, assim, tem a coisa dos diamantes. E é um desfile que ele se utiliza bem pouco das bolsas. Então, ele deu uma ousada aí nesse sentido, né? Ele usou menos bolsas. Aqui a gente já vê uma, duas, três bolsas, mas é um desfile que ele usa menos mesmo, né? E ele principalmente no começo, ele é um pouquinho mais limpo. Mas olha esse primeiro look, né? É uma saia de onça com uma calça franjada. Essa calça, inclusive, a Zara também copiou. A Zara, na verdade, copiou quase tudo da Gucci, né? E vendia. Então é isso que eu fico pensando, né? A Zara, que precisa vender muito, copia a Gucci, né? Inverno de 2019 é a minha coleção preferida depois, né, daquela que eu falei, que é ali, ali é onde eu acho que eles acertaram mais, mas aqui é o meu desfile preferido de todos dele. Aqui também já tem uma característica um pouco mais forte, que ele vai misturar os utis, né, que é essa onda pós-jazz, lá atrás, nos anos 30, que vem basicamente da cultura negra. Então, ele vai misturar um pouco desses utis, depois ele vai misturar com um pouco do que aparece nos anos 90, que é um começo do clubber, e também com punk, punk, gótico e tal. Então, ele vai fazer uma costurada geral nesses três elementos, né? Então, a gente vai ver um pouco dos utis, com algumas características. A Michelle, esqueci o nome dela, mas era uma cantora super famosa da década de 90, Soul to Soul, né? Um monte de coisa que depois ele vai pegar os anos 90 aí para fazer um pouco esse clubber, só que já um clubber mais punk, né? Até ali no terceiro look tem uma coisa da crista de como se fosse um moicano de taxa, né? Bem grande. Amo todos esses looks, esses looks são lindos para mim, todos assim funcionam super, são todos lindos, todos têm coerência, né? Aquele primeiro look é maravilhoso, né? Uma garota meio drag, né? Com esses olhos, com essas lentes que ocupam o olho inteiro, que é super bonito, tudo a ver com esse momento, né? Tem várias meninas que fazem drag hoje em dia, que é um estilo de drag bem específico, né? Que é esse estilo meio alien, meio monstrinho, meio esquisito. Tem toda a referência do punk, né? Mas também tem uma coisa super delicada, né? Das rendas, e essa mistura é linda, né? Esse último look que é maravilhoso, é o look que abre, na verdade, ele está aqui como último, mas ele é o que abre. Reparem nos Gs, né? Da Gucci, que aparece nessa estampa. Verão de 2020, que foi um desfile bastante polêmico, porque ele fala sobre problemas mentais, né? Doenças mentais, e eles desfilavam nessa passarela que gira, né, como se fosse uma grande esteira. É uma esteira, tipo aquelas esteiras que tem em aeroporto. Também é um pouquinho mais limpo, tem uma referência aqui com o sadomasoquismo, né, então tem bastante coisa do fetiche,
SM e do lingerie, que ele vai se utilizar muito. Ele colocou vários trans, né? Homens e mulheres trans. Bem street, né? Um pouco mais simples também. E aí tem essa última foto, que é um menine, uma menine, na verdade, né? Que é não binária, que daí ele escreve aqui, mental health is not fashion. Né? Então, assim, ninguém sabia que ela ia escrever. Ele escreveu e desfilou assim, que eu acho super legal. E inverno de 2021, que é o último desfile que ele apresentou em forma de desfile, né? Eu só peguei os desfiles maiores, eu não peguei resort, essas coisas, porque senão é muita coisa, que é uma continuação dos dois últimos, que ele vai falar mais da cultura de rua, vai falar das tribos urbanas, eu não gosto muito dessa palavra, mas vai falar um pouco dessa cultura de rua, que vai envolver um pouco as Harajuku, né, que são as fruits de Tóquio, vai falar um pouco dos grunges, né, esse primeiro look é super grunge, eu amo esse primeiro look, coisa mais linda, vai misturar um pouco desse punk de novo, né, de novo aqui um pouco do grunge, um pouco do punk, né, um pouco da cultura preta, né, um pouco do esporte, dessa coisa 70, do funk, tá? E aí, acabou. Na verdade, gente, então, deixa eu só... Pronto. Saiu, né? Saiu, tá tudo Tá. ok. Então, assim, só para a gente fechar, né? Por que que a gente falou de tanta coisa? Por que que a gente falou de tanto, né? Pegou um caso de uma marca específica, que é um caso de sucesso, né? Para a gente falar, no final das contas, de imagem de moda, né? Porque, basicamente, entre aspas, a culpa disso é da imagem de moda. Quem cria a imagem de moda, quase 100% das vezes, é o stylist, né? Então é meio impossível que, que a gente não se veja como responsável, né? Por esse momento tão importante, né? Que é voltar a ver a moda como um símbolo de arte, uma arte mais popular, uma arte mais possível a todos, que eu acho que é, assim, o melhor momento para a gente ver isso. A profissão de stylist é uma das poucas que dentro do mundo da moda ainda tem muito espaço, né? Tem muita galera jovem surgindo aí, pipocando, galera boa, né? Pessoas muito boas. A gente tem uma queda bastante significativa das revistas, mas por outro lado a gente tem um aumento muito grande das mídias eletrônicas. Então, assim, hoje em dia a gente faz muito mais sucesso, entre aspas, fazendo um post no Instagram do que saindo numa revista. Então, assim, a revista fica quase de segundo plano. E, enfim, a profissão promete muito, sabe? É uma profissão que eu tenho há 25 anos, né? Então, faz 25 anos que eu comecei. E é uma profissão, então, assim, que ela é muito, muito promissora ainda, né? A gente tem muito o que estudar, tem muito o que falar. É uma profissão que exige estudo, é uma profissão que exige cuidado, uma profissão que exige atenção, né? A gente tem que ser absolutamente responsável e muito criativo, obviamente, né? A gente tem que se descolar aí no criativo. Enfim, gente, eu acho que a gente está aí para aprender um pouco esse mundo tão subjetivo que é o mundo do styling. Espero que vocês Vamos tenham abrir gostado. perguntinha? Claro, quem quiser Vamos? perguntar, Tem algumas perguntinhas aqui, podemos já abrir, Má? por favor. Então vamos lá. A Giane está perguntando como que você iniciou na profissão. Eu sou formado em artes plásticas. Eu sempre gostei de moda, desde lá de trás, assim, eu gostava de moda, mas eu não queria ser estilista. Isso, falando de 30 anos atrás, era uma coisa assim que eu nem imaginava que existia faculdade de moda, né? Na minha cabeça era assim, você tinha que ser costureiro. E eu não queria ser exatamente costureiro, né? Eu queria ter uma loja, eu ficava pensando, eu queria ter uma loja, tinha até nome minha loja.
E eu sempre fui, assim, muito da cultura de rua mesmo. Então, assim, já fui meio punk, já fui meio gótico, já fui clubber, já fui tanta coisa. E tudo isso envolvendo uma moda que era uma moda, que é a moda do jovem, né? A moda que o jovem responde às grandes marcas. E aí, um dia eu estava desfilando, eu estava andando pela Pacaembu, estava no primeiro ano de artes plásticas, eu estava andando pela Avenida Pacaembu e o Alexandre Rescovitch parou o carro e me chamou para desfilar para ele. Eu tinha um cabelo vermelho muito grande, assim, bem vermelho, vermelho desses vermelho aí que não existe, né? E eu era muito magro, tatuado, não sei o quê. Aí eu topei desfilar, a gente virou muito amigo e aí nesse meio tempo ele ficava falando para mim, putz, você tem que trabalhar com moda, você tem bom gosto, você tem... Aí no começo eu quis fazer um pouco de modelagem, eu achava que eu queria ser modelista, que eu gostava dessa coisa meio arte e tal, até quando eu descobri que existia essa profissão que era produzir, né? Eu não precisava criar, eu podia estilizar, né? Que é uma coisa que, inclusive no meu curso eu falo muito, assim, que no Brasil a gente tem uma coisa muito errada de falar estilista, né? Estilista sou eu estilizo, né? E então, assim, eu tinha muito essa. Aí eu descobri que existia isso. Eu não precisava criar uma roupa. Eu podia usar uma roupa e reinterpretar da minha maneira. E aí, então, eu estava na faculdade de arte, continuei a trabalhar com ele. Depois eu saí dele e já entrei numa revista que estava meio morrendo. E foi muito estranho, assim, foi muito sem querer, porque foi uma amiga que me indicou para essa revista. A revista estava literalmente morrendo. Eu fiz 2 edições da revista ainda, antes dela morrer. E ali eu me descobri. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero mesmo. Isso faz exatamente 25 anos, né? Eu comecei com 21 anos, então tenho 46, e aí eu comecei assim, e daí foi, né? Aí eu fiz muita coisa, depois eu fiz uma pós-graduação em fotografia de moda, outra pós-graduação em design de moda, né? Moda e criação, e fiz mestrado depois de novo voltando em artes plásticas, porque eu gosto muito. Próxima, Cecília Varela. No Brasil, quais marcas você estaria como referência em ótimos styling? Que difícil. É, Olha, eu vou falar das marcas jovens. Vou falar assim, marcas jovens em geral. Eu acho que é quem mais se arrisca. Então, assim, vamos ver styling legal? Vamos ver as marcas jovens. Primeiro, Casa de Criadores, o projeto Estufa do São Paulo Fashion Week, né? Ali os caras se arriscam. Se arriscam, não tem muito o que perder, eles estão numa outra vibe, né? Assim, putz, é legal vender, é legal ganhar dinheiro, mas eu não preciso ficar rico, né? Assim, tipo, tá tudo certo, vamos seguir com isso. Então, assim, tem vários, né? Vários mesmo, assim, o Igor da Dona, que é super legal, é, a Ão, a Pie, né? Assim, eu acho que a Ão e a Pie sou eu que faço style. Eu não estou puxando o saco para mim mesmo, não. Mas é porque eu gosto muito da marca e Na eu acho que marca. eles me dão liberdade de criar um styling que eu posso pirar o quanto eu quiser, né? Então, assim, tem muita gente boa. Se a gente pegar lá a Casa de Criadores, meu, os meninos arrasam, né? E eles arrasam com muito pouco. Então, eu acho que assim, primeiro que eu acho que é isso, acho que a gente tem que ter o olhar para essas pessoas que estão começando. Eu, como stylist, acho que faz parte da minha função, né? Perceber quem está começando, perceber mesmo, porque, a gente vê, mas eu preciso perceber esse cara, eu preciso ir lá, olhar a roupa dele, entender um pouco mais. Então, eu acho que são essas marcas, sabe? As marcas jovens, é, estufas, Casa de Criadores, a lojinha que abriu não sei aonde, enfim. Bia Lopes, Márcio, como você analisa essa pegada ecológica? Você acha que tende a diminuir os preços das peças e dessas novas marcas que já nascem com essa pegada sustentável? Cortou bem na hora que você falou dos preços. Como você analisa essa pegada ecológica? As marcas sustentáveis, os preços tendem a diminuir que geralmente é sempre mais caro, né? Quando a Aham. gente fala de sustentabilidade na moda, ela quer saber a sua opinião sobre a longo prazo. Vai ser um produto mais acessível? É, já né? Na verdade, já tem muitas marcas que já fazem produtos bem mais acessíveis. Qual que é o lance do ecológico? Tudo depende do processo que você passa para obter um processo todo ecológico. Porque quando a gente fala de ecologia é uma coisa, quando a gente fala de sustentabilidade é outra. Então, sustentabilidade, o ano passado eu estudei muito sobre sustentabilidade, porque é uma coisa que me interessa muito, principalmente pensando em styling sustentável, né? Que daí já é uma outra história que é muito legal. Quando a gente pensa
em sustentabilidade, a gente tem que pensar quem fez essa roupa, né, em primeiro lugar, se essa marca tem pessoas de todos os tipos, né, se tem, enfim, se não é uma marca elitista, se não é, né, então isso já é sustentabilidade. E aí depois também passar por esse processo de produção. Não pode ter ninguém sofrendo, né? Assim, não pode ter ninguém tudo bem, trabalhar é meio sofrimento. Trabalhar já é meio, assim, trabalhar, né, assim, é um pouco sofrimento, óbvio. Eu faço o que eu adoro, então, assim, eu sofro muito, mas eu adoro. Mas, assim, claro, a gente sofre um pouco, mas, assim, para fazer uma roupa não pode ter sofrimento. Ninguém pode estar sofrendo, nenhum bicho pode morrer, sabe? Eu sou desse pensamento. Então, eu acho que toda essa sustentabilidade, né, ela já acontece dessa forma mais ampla tem um tempo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, tem uma parte 100% sustentável na C&A. O preço é exatamente o mesmo, não muda absolutamente nada. Então, ou seja, você pode escolher uma roupa da C&A que é sustentável. São todas as roupas que são sustentáveis? Não. São todas que são super legais no design? Também não. A gente tem vários processos desse sustentável e a gente tem que ver o quanto que essa marca é. Você pode ser um tanto sustentável. E aí você meio que arcar com o seu descarte, por exemplo. Você continua sendo sustentável. Porque, por exemplo, tem marca que faz uma coleção enorme, né? Tem uma tiragem gigantesca de peças, não vende 70%. 70% fica guardado. O que elas fazem? Queimam. Não existe nada mais não sustentável que isso. Isso é impossível de se acontecer, principalmente num país como o nosso, né? Então, assim, tem marca que eu conheço que faz, sei lá, tem todo esse cuidado de ter mulheres, pretos, gays, trans trabalhando, né? Ninguém ali é escravo, não tem sofrimento animal, então nossa, assim, já é um grande ganho. Daí, o processo de tingimento é o menos agressivo possível, etc. A roupa continua sendo barata, porque, na verdade, é só um ajuste, né? Então, a gente tem que pensar nisso, assim, os ajustes são muito importantes, né? Eu acho que quando a roupa é cara, é porque ela ainda, tecnologicamente falando, nesse sentido sustentável, ela ainda é muito nova. E aí ela ainda demanda um valor muito grande, porque também faz parte da sustentabilidade você não ser elitista, né? Porque eu preciso pensar que para ser sustentável eu preciso alcançar o máximo de pessoas possível, porque senão todo mundo vai usar plástico, né? Então, é um pouco disso. Eu acho que assim já está mudando um pouco, então só finalizando, né? Já está mudando um pouco, mas eu acho que a médio, longo prazo vai mudar muito, muito. Inclusive eu acho que assim, não por causa da pandemia não, porque a pandemia não vai mudar a cabeça de ninguém. Cheguei nessa conclusão, mas eu acho que porque realmente não vai ter mais de onde tirar e não vai ter mais o que sujar. A gente já sujou tudo, já tem. Então eu acho que assim isso vai ter que acontecer meio logo. E vai depender também de quem trabalha com moda ensinar essas grandes empresas. Porque também faz parte da minha alçada ensinar, dá para você fazer desse jeito. Você não vai tratar a pessoa daquele jeito. Sabe? Isso tudo é sustentável. Então a gente tem que ser sustentável desse jeito, sabe? Ju Navarro e Mariana Ribeiro, eu vou deixar a pergunta de vocês para o final, porque eu tenho certeza do que a gente vai anunciar hoje vai responder a perguntinha de vocês, tá? Seguindo, Ivan Reis, como fazer a leitura de um desfile e abordá-lo para um público leigo? Boa pergunta. Boa Outra pergunta, ótima sacada. pergunta. Na verdade, a gente não aqui no Brasil não existe mais crítica, né, de moda. A crítica de moda ela dava uma selecionada, né? Para você entender um desfile, antigamente você tinha que entender um pouco de moda antes de assistir ao desfile, porque às vezes você lia uma crítica de moda e você não entendia nada, né? O cara falava, a proporção está estranha. Para quem não sabe o que é proporção, ele não ouviu nada, né? Ele não leu nada. Então eu acho que assim, quando você vai fazer uma leitura de um desfile, a primeira coisa é você conseguir fazer a pessoa entender do que aquela marca está falando, do que é, né? Essa é a primeira coisa. Do que essa marca está falando, o que essa marca quer passar. E aí você começa a falar, olha, essa marca fala sobre isso, a ideia é mostrar um pouco mais o corpo, né? Ou então a ideia não é mostrar o corpo, a ideia é ser um pouco exótico, né? A ideia é fazer uma roupa que chame muita atenção. Você vai
esmiuçando de uma maneira bem simples, porque é aquilo, né? É muito difícil a objetividade nessa hora. Você não dá pra gente ser tão objetivo, a gente tem que dar uma floreada, até porque eu costumo dizer, costumo dizer que o stylist é um pouco truqueiro, né? Tudo na nossa vida é um truque, assim, a gente tem que trucar, né? Para quê? Para parecer sempre o melhor possível para quem está vendo, né? Então, quando a gente vai explicar ou mesmo, como você falou, analisar um desfile, né? Que é muito legal fazer isso. É, eu adoro, inclusive, no meu Instagram, sempre quando tem desfile, eu faço as minhas análises, né? E o que eu faço? Eu vou falar, assim, essa coisa, né? Tem que falar do tecido, que tipo de tecido que é esse, desse caimento, né? Da onde vem determinada coisa. Olha, isso que ele está usando é uma coisa que vem da tendência X, sei lá. Ah, tá, ele está usando camuflado porque a gente está num período que a qualquer momento a gente pode ter uma coisa militar. Ah, ele está usando não sei o quê, porque no filme da semana retrasada, que estreou no cinema, tinha um cowboy, daí por isso que eles estão usando chapéu. Então, você vai explicando, né? Você vai abrindo caminhos, né, para as pessoas. Então, você faz uma análise, eu acredito que a análise é meio desse jeito, assim, olha, esse amarelo, por que ele não funciona tanto? Porque é um amarelo que ele briga com o tom de pele de 70% dos brasileiros. Então, daí você vai lá, sabe? Eu acho que é bem de leve. Você não pode falar assim, ah, essa roupa carrega uma proporção sei lá, com cetim do chaise. Ninguém sabe o que é cetim do chaise. Você tem que falar que, olha, é um tecido muito rico, é um tecido muito sofisticado, é uma roupa que tem volumes trabalhados, daí a pessoa vai entender um pouco melhor, né? Então você tem que sempre ser bem didático, assim, tentar ser didático. Para isso tem que estudar. Não adianta, tem que estudar, você tem que saber de onde veio, para onde vai. Seguindo, Kelma, como posso criar um styling de lingerie noite que impacte visualmente e também comunique de uma forma comercial? Uma lingerie mais quente, mais íntima. Ela falou um styling de lingerie para a noite. Então, daí é um pouco aquela história que eu estava falando, né? Não existe uma receita. Eu tenho que entender a marca, né? E eu tenho que entender o quanto que aquela marca me permite pirar um pouco. Quando a gente está falando de comercial, a gente não vai pirar muito, já de cara, né? A gente não vai pirar muito. E eu sempre digo que o ideal para qualquer marca, seja ela qual for, né? Comercial ou não comercial, tentar sempre chamar atenção para o que você produz. Eu não estou falando exatamente para a tua roupa, mas assim, para o que você produz. Se eu não produzo acessório, eu vou usar o mínimo possível ou eu vou usar coisas básicas, né? Se eu não produzo calçados, eu vou usar, assim, um calçado que não vai chamar atenção. Então, sempre tem que pensar nesse styling. Por exemplo, que você me falou, que você perguntou, eu não sei, eu teria que entender um pouco mais da marca, mas eu pensaria sempre em trazer pele, trazer a peça que eu quero mostrar, trazer detalhes, talvez um rendado, um pedaço de pescoço, né? Talvez mostrar menos o rosto, porque o meu ideal ali é mostrar a pele, já que eu estou falando de uma lingerie noite, né? Uma lingerie um pouco mais sexy. Mas é isso, tudo vai depender mesmo do que você, de qual que é a proposta da marca. Pessoal, eu queria, antes de dar sequência nas perguntas, aproveitar e soltar um spoiler para vocês, porque todo mundo que segurou aqui com a gente até agora, esse aulão especial, em primeira mão vai ter a notícia e vai rolar também lá no Stories do Fashion Meeting um link especial para vocês, tá? Já está subindo um post agora. Para que vocês estejam sendo privilegiados aqui do aulão, nós criamos um curso com o Márcio Banfi sobre styling e esse curso ele vai ser totalmente ao vivo nessa plataforma de Zoom, mas com uma atividade prática. Essa atividade prática vai acontecer durante o Festival Fashion Meeting, ou seja, num backstage de moda, criando e construindo cenas de uns desfiles. E o Márcio, junto com vocês, vão estar ali na edição. Isso é um material rico. Para quem aqui fez a pergunta que eu falei, que é a pergunta como construir portfólio, como ter uma oportunidade de entrar no mercado, aproveite que essa oportunidade está nessa noite para vocês e com super, super, super condição especial. Voltando à história, 3 de outubro começa o primeiro aulão ao vivo e dia 5 e 6 de novembro, aula prática lá no festival com a gente, tá?
algumas perguntinhas aqui que eu pulei, como por exemplo da Kátia Gomes, do Ivan também sobre a questão de desfile, da Mari, que tem uma insegurança. Mari, vem para a prática, faz a aula. Se você tem dúvidas se você quer fazer moda e seguir nessa profissão, esse curso com o Márcio, a gente vai trazer tanto a parte teórica do que é ingressar na carreira, todas as frentes e possibilidades, quanto a parte prática durante um super evento com várias marcas onde vocês vão estar ali mão na massa. Eu tenho certeza que, assim como o Márcio deu a experiência aqui para vocês, vivida na trajetória dele, que ele entrou num veículo e teve a primeira oportunidade sem saber se era aquilo que realmente ele queria, o degustar na adrenalina de você poder criar, executar e ver o resultado, certamente vai ser a virada de chave para você ter certeza se você quer ou não entrar e ingressar nessa carreira, certo, amigo? Super. A pergunta dela era, eu ainda tenho insegurança se eu quero seguir essa carreira. Nada como você praticar, Eu né, também para tenho. você sentir. Eu também tenho insegurança se eu quero continuar nessa carreira. Gente, a gente sempre vai ter insegurança, né? Assim, insegurança é uma coisa que dá força pra gente no fim. A gente fica inseguro, mas esse medo que vai fazer a gente continuar. Então, assim, na verdade, tem que ver, tem que praticar, tem que ver, tem que estar lá. Não existe outra maneira, né? Assim, cursos, é, faculdades são super importantes, super. Eu adoro, né? Já fiz, sei lá quantos, fiz na St. Martins, enfim, fiz vários cursos já na vida. Mas ao mesmo tempo, a prática, você estar no lugar, a vivência, né? A vivência de você ter ali um profissional que está por perto, porque não é só um professor, não adianta ser um professor. Professor é muito legal, ele vai ter toda a parte acadêmica, muito legal. Mas se ele não tiver essa parte prática da vida, né, do quanto que ele aprendeu profissionalmente, ele não vai ter muito o que passar. Então, assim, para mim, por exemplo, é assim, não tem outra forma, né? Eu tenho que vivenciar. Então, várias pessoas falam para mim, mas como que eu começo? Não tem outra forma, você tem que bater na porta e pedir para começar. Não tem outro jeito. Bom, seguindo aqui algumas perguntas, a Kátia, Kátia, você está mais do que convidada, eu quero te ver no nosso backstage. Ela pergunta se há uma profissão para se ingressar de alguém que é mais jovem ou alguém acima de 35 anos também tem essa oportunidade no mercado. Olha, tem uma coisa que é muito engraçada, assim, né? Eu tive, ele agora não está mais trabalhando comigo, porque ele foi seguir sozinho, mas eu tive um assistente de 19 anos, ele estava no primeiro ano da faculdade, se eu não me engano, e eu tive uma assistente de 38 anos. E eu tive, numa aula minha, num curso que eu dei, eu tive uma mulher de 50 e tantos, não me lembro, Lu, se você está aí por algum lugar me ouvindo, desculpa, mas eu não me lembro. E a Lu era uma advogada que ela resolveu largar tudo e virar stylist. E ela faz personal hoje em dia. E ela é excelente, excelente personal stylist, inclusive. Ela faz de um monte de gente legal e tal. Não tem uma idade, assim. É claro, quando você é jovem, você tem mais esse pique, né? Assim, pique de carregar sacola, essa coisa do glamour da moda. Isso você tem. Mas, assim, tem gente que tem piques tão grandes com 60 anos, né? Assim, tudo vai depender de quem é, mas, assim, não tem. Eu acho que não. É um mercado muito aberto, eu acho, sabe? O que para mim sempre vai diferenciar é o quanto eu percebo que aquela pessoa quer aprender. Porque ela precisa aprender muito, ela precisa estudar muito. Todo mundo leva meio no oba-oba, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que estudar muito, assim. Se vocês vissem a quantidade de livro que tem aqui em cima de mim, e mais lá na sala, e mais em todo... É aprender muito, assim. O tempo inteiro tá ligado, o tempo inteiro tá estudando, vai ver o filme, vai ler isso, vai ouvir uma música, enfim, é o tempo inteiro. Kátia, espero por você, hein? Quero muito que você esteja nesse aulão. Esperamos. Seguindo, Giane Varela, Márcio, eu sou personal, gosto de estudar moda, me atualizo sempre, mas qual a sua opinião sobre o futuro da moda? Eu acho que é um pouco o que eu falei no começo, né? Eu acho que a moda tá mudando muito, óbvio, né? Tá mudando muito, tem muita coisa mudando. Tem coisas que estão mudando para muito boas, tem coisas que estão mudando para mais ou menos boas, mas tem muita preocupação com o planeta.
que eu acho que é uma mudança realmente muito efetiva, né? Assim, sei lá, mesmo LVMH, né, que exige hoje em dia que os profissionais tenham pelo menos 40% da coleção sustentável. Enfim, eu acho que o futuro da moda, para mim, cada vez mais vai ter a ver com esse retorno de um desejo de verdades e de fantasias. É uma coisa díspare, eu sei, mas é assim, no sentido de que não dá mais para eu comprar, né? Eu vou numa loja, gasto, sei lá quanto, e eu compro 30 peças. Dessas 30 eu uso 10, 4 vezes. 2 uma vez. E depois eu nunca mais uso mais nada. Daí o que eu faço? Ah, eu vendo, coloco no enjoei. Ou mesmo que eu doe, tá tudo certo, doar. Que bom que você doa, né? Eu não vendo nada, eu dou tudo. Então, tudo bem, é legal doar. Mas é insano esse consumismo muito louco que a gente se encontrou, né? Até uns 2 anos atrás, até um ano atrás, na verdade. É um consumismo que ele não vai fazer bem para ninguém, né? Nem para a própria marca, porque a marca ela começa a vender tanto que ela começa a produzir muito e esse tanto que ela produz muito, ela tem que jogar um monte de coisa fora. E isso suja o planeta. Por mais que você queime, você suja o planeta, porque ali tem plástico, ali tem um monte de coisa, tem petróleo, tem tinta, né? Daí, toda a cinza vai para o rio, é o mesmo rio que a gente toma água, que a gente toma banho e por aí vai. Então, eu acho que assim, o futuro da moda, eu acho que ele vai estar cada vez mais voltado para um pensamento que era a moda lá atrás. Porque moda não é roupa. Não é só roupa. Roupa é roupa. Moda é moda. A moda é responsável por toda uma história cultural do planeta, né? Então, assim, a moda, a gente consegue entender quem são as pessoas através da moda. Então, é muito difícil a gente falar assim, a moda hoje em dia é só comprar roupa. Não dá. Se for só isso, realmente ela vai acabar. E aí todo mundo vai usar um uniforme, entendeu? Todo mundo vai usar a mesma coisa, porque daí ela vai acabar mesmo. Então, se as pessoas continuarem nessa loucura, ela vai acabar. Porque o mais legal não é o consumismo louco. O mais legal é a gente olhar para uma coisa, putz, é meu direito, sabe? De sentar aqui agora, de ver uma revista, ou de entrar num site que tem imagens lindas, sabe? Isso é uma coisa de direito. Eu não quero só ficar olhando a campanha da marca que faz, sei lá, que vende roupa a R$ 2. Assim, não é essa a ideia, né? Então, assim, pensar no que precisa. Não é isso, sabe? A moda é outra coisa. Então, eu vejo a moda com esperança, né? Eu vejo com esperança. Então, assim, se você me perguntar qual é o futuro da moda, eu acho que é isso, assim, voltar para essa coisa meio artística, meio de identidade, né? Que vai voltar a falar da moda como uma expressão cultural, e individual, e não mais sobre um consumismo desenfreado, louco, que a gente acaba maltratando um monte de coisa, um monte de gente, o planeta, o bolso. Amei! Quero agradecer, Márcio, mais uma conexão especial aqui conosco. 3 de Obrigado outubro você. começamos esse curso super limitado, gente. Como a gente vai trazer a galera pro backstage, a gente tem atividade prática, então aproveita hoje. Vocês que são os únicos que sabem dessa pré-venda, corre lá pro nosso direct, vem pro Stories, que a gente tem uma equipe esperando para passar todos os detalhes para vocês. Amamos estar aqui compartilhando o conteúdo dessa noite com vocês. Mar, obrigado mais uma vez. Obrigado Boa noite você. a E todos. obrigado a todo mundo que veio aí, que apareceu, gente. Foi super legal. Nossa, eu nem vi que o tempo passou super. Eu sou super falador. É, na hora que eu vejo, eu já extrapolei tudo. Mas, nossa, super, 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 super obrigado para todo mundo que veio aí nessa noite de sábado. Espero ver vocês em breve no curso. É um curso bem dinâmico, é um curso bem legal. Preparei com muito carinho, assim, muita discussão, muita falação, muito subjetivo. Acho que é bem legal. É isso aí. A gente corre agora lá para o direct, espera por todo mundo para a gente dar atenção para vocês nas informações gerais do programa. Um beijo. Obrigado, gente. Beijo, se Boa cuidem. noite,